Ministério da Saúde afirma que vacinação contra a Covid-19 no Brasil deve começar entre 20 de janeiro e 10 de fevereiro. Na Argentina, profissionais da saúde recebem a primeira dose da Sputnik V. A gente também vai falar da morte do estilista Pierre Cardin, aos 98 anos. E para descontrair, George Clooney lê comentários de fãs brasileiros num português bem meia-boca. Eu amo o George Clooney e sempre amarei isto. E o ator Kevin Bacon faz cover de Radiohead para cabra de estimação. I'm a creep. I'm a widow. Isso e muito mais agora no Leitura Dinâmica. Olá, boa noite. A Argentina começou a campanha de vacinação contra a Covid-19. 300 mil doses da Sputnik V chegaram na semana passada ao país. Os detalhes na reportagem de Luciana Tadeu. Um médico, uma enfermeira e uma trabalhadora de limpeza de terapia intensiva foram os primeiros vacinados da Argentina. A imunização foi realizada em La Plata, capital da província de Buenos Aires, pouco antes das 9 da manhã, hora marcada para o início da vacinação simultânea em todo o país. Os vacinados recebem um carnê e um certificado e em 21 dias precisarão voltar para uma nova dose da Sputnik V, a vacina russa que foi aprovada emergencialmente pelo Ministério da Saúde da Argentina. A vacinação, que também começou na cidade de Buenos Aires e nas demais províncias, será gratuita e voluntária. A primeira fase é destinada aos trabalhadores de saúde que atuam na linha de frente de hospitais públicos e privados. Em seguida, serão priorizados professores e pessoas do grupo de risco. A previsão é que entre janeiro e fevereiro, cerca de 20 milhões de doses da vacina russa cheguem ao país para imunizar 10 milhões de habitantes. O governo argentino ainda não chegou a um acordo com a Pfizer, que forneceu vacinas para o Chile, México e Costa Rica, demais países latino-americanos que já começaram campanhas de vacinação. Apesar da longa quarentena na região metropolitana de Buenos Aires, a Argentina é um dos países com mais mortes por 100 mil habitantes pela Covid-19. Na semana passada, o governo, que já tinha reaberto o turismo para viajantes de países vizinhos, voltou a fechar totalmente as fronteiras. Luciana Tadeu, de Buenos Aires, para o Leitura Dinâmica. E a nova cepa da Covid-19 chegou ao Chile. A informação foi confirmada pela Subsecretaria do Ministério da Saúde. O contágio foi detectado depois de um teste PCR feito numa cidadã chilena no aeroporto de Santiago. Ela chegou num dos últimos voos do Reino Unido no último dia 22, mesma data em que o governo suspendeu as viagens diretas do território britânico. A paciente está isolada num hospital. Autoridades anunciaram que todos que chegarem do exterior deverão fazer quarentena obrigatória de 10 dias. E agora à noite foi confirmado nos Estados Unidos o primeiro caso da nova variante da Covid-19. O paciente infectado é um homem de cerca de 20 anos do Colorado, sem histórico de viagens para o exterior. Ele está isolado num hospital do condado de Elbert. Autoridades monitoram pessoas que tiveram contato com o rapaz. E na Índia, 6 pessoas também foram infectadas pela variante do novo coronavírus. Veja na reportagem de Marcelo Espíndola. 6 casos da nova variante do coronavírus foram identificados na Índia. Segundo as autoridades indianas, as 6 pessoas infectadas vieram do Reino Unido e estão mantidas em isolamento. O governo indiano disse ainda que faz o rastreamento dos contatos íntimos e dos familiares dos 6 pacientes contaminados pela nova cepa do vírus. Os especialistas alegam que a nova variante viral é mais transmissível, mas não necessariamente mais perigosa que a anterior. A Índia suspendeu voos com chegada e destino para a Grã-Bretanha. O país superpopuloso acumula mais de 10 milhões de infecções, atrás apenas dos Estados Unidos. Enquanto a Índia lida com a nova cepa do vírus, aqui na China, um estudo do Centro Chinês de Controle e Prevenção de Doenças revelou que no início da pandemia, cerca de 500 mil moradores de Wuhan podem ter sido infectados pelo coronavírus. A quantidade
é aproximadamente 10 vezes maior do que a divulgação oficial anterior. Os pesquisadores chegaram a este resultado depois de analisar amostras sanguíneas de mais de 30 mil moradores de Wuhan para verificar a taxa de anticorpos para a Covid-19 e comparar com anticorpos em outras cidades chinesas. O estudo foi divulgado em uma rede social da China pelo Centro Chinês de Controle e Prevenção de Doenças, mas ainda não foi informado se houve publicação em revista científica. Nesta terça-feira, a diplomacia chinesa rebateu as críticas de que a China ocultou o início da pandemia. A alegação de que a China escondeu a epidemia não tem base factual. A China relatou imediatamente o surto à OMS, identificou o patógeno e compartilhou a sequência do gene do vírus com o mundo logo após o surto. A Rússia admitiu a subnotificação nos casos de Covid-19. Segundo a Agência Federal de Estatísticas, a contagem atual registrou 180 mil mortes pela doença, o que coloca a nação como a terceira com mais mortes durante a pandemia. Os números foram divulgados no momento em que as autoridades se opuseram a um novo bloqueio nacional com o objetivo de apoiar a economia. Marcelo Espíndola, de Macau, na China, para o Leitura Dinâmica. A Venezuela fechou um acordo com a Rússia para a compra da Sputnik V. Pelo menos 10 milhões de pessoas devem ser imunizadas na primeira etapa da campanha de vacinação. A Venezuela foi o primeiro país sul-americano a receber lotes da vacina para os testes clínicos com 2 mil voluntários em outubro. A União Europeia vai comprar 100 milhões de doses extras da vacina da Pfizer e da BioNTech. No total, serão 300 milhões de doses. Só a Espanha recebeu nesta terça-feira mais de 350 mil. A vacinação começou no domingo, como na maioria dos países do bloco. O Reino Unido começou a aplicar a segunda dose de vacina nos moradores. 600 mil pessoas serão imunizadas. Especialistas britânicos alertam que, para evitar uma terceira onda de infecções, 2 milhões de pessoas deveriam ser vacinadas a cada semana. A variante britânica do coronavírus já circula na Alemanha desde novembro, segundo autoridades de saúde. O vírus foi identificado num idoso que morreu. Segundo a imprensa local, a filha dele havia viajado a Londres recentemente. A mãe da jovem se recuperou. Nos Estados Unidos, quase 11 milhões de doses foram distribuídas e cerca de 2 milhões de pessoas imunizadas. A expectativa é atingir 20 milhões até o fim de dezembro. E a vice-presidente eleita nos Estados Unidos, Kamala Harris, recebeu a vacina nesta terça-feira. As imagens foram transmitidas ao vivo pela TV norte-americana. Harris foi imunizada com a vacina da fabricante Moderna num centro médico do sudeste de Washington. O presidente eleito, Joe Biden, que toma posse em 20 de janeiro, já havia recebido a primeira dose, também ao vivo na semana passada. Vamos então ao balanço do novo coronavírus aqui no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, o país registra 6.647.538 recuperados da doença. Mais de 723.300 pessoas estão em acompanhamento. E o número de mortes chega a 192.681. Manaus bateu o recorde no número de internações desde o início da pandemia. Nessa terça-feira foram 112. Agora, novas medidas serão tomadas no enfrentamento à doença. O governo estuda ampliar o número de leitos para a Covid-19. Nesta semana, os hospitais de referência voltaram a montar tendas externas para fazer a triagem de pacientes. O prefeito eleito da cidade, Davi Almeida, disse que irá reeditar decretos municipais para diminuir a circulação de pessoas e tentar frear o avanço da doença a partir do ano que vem. Nos cemitérios, o número de sepultamentos voltou a subir de 30 para cerca de 45 por dia. A Defensoria Pública recomendou que o governo faça um plano de vacinação no prazo de 30 dias. Hoje nós enfrentamos uma possível volta, né, da curva de contágio no seu nível mais alto. Os hospitais estão abarrotados e a gente precisa além
do isolamento social, outras medidas para conter a doença. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária concedeu a certificação de boas práticas de fabricação à empresa Pfizer, responsável pela produção da vacina contra a Covid-19 em parceria com a BioNTech. O certificado é um dos pré-requisitos para a autorização do uso do imunizante. Em comunicado, o laboratório norte-americano falou que o Brasil exige análises específicas que deixam o processo mais lento. Segundo o secretário executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco, a Agência Federal do Departamento de Saúde dos Estados Unidos tem as mesmas exigências que a Anvisa. O Ministério da Saúde ainda afirmou que a vacinação aqui no Brasil deve começar entre 20 de janeiro e 10 de fevereiro. E agora à noite, o laboratório União Química enviou à Anvisa um pedido para autorização de pesquisa clínica de fase 3 para a vacina Sputnik V, de origem russa. A resposta deve ser emitida em até 72 horas. A terceira etapa é a última antes da liberação do imunizante para comercialização. A Anvisa não divulgou o número de voluntários nem os locais onde a pesquisa deve ser feita, caso o pedido seja aprovado. A Caixa Econômica Federal pagou a última parcela do auxílio emergencial para 3.200.000 brasileiros. O benefício foi criado para ajudar trabalhadores informais e pessoas em situação de vulnerabilidade durante a pandemia. 68 milhões de beneficiários receberam pelo menos 5 parcelas de R$ 600. 56% deles tiveram acesso a mais 4 pagamentos de R$ 300. Ao todo, o governo injetou mais de 300 bilhões de reais no auxílio emergencial. A equipe econômica tem afirmado que não pretende renovar o benefício para os primeiros meses de 2021. A taxa de desemprego de agosto a outubro no Brasil foi de 14,3%, com 14,1 milhões de pessoas sem trabalho. Os dados foram divulgados pelo IBGE e mostram que, na comparação com o trimestre encerrado em julho, houve um aumento de 0,5 ponto percentual no desemprego. Já a população ocupada subiu 2,8% em relação ao trimestre anterior. E em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, os corpos de 2 idosos vítimas da Covid-19 foram trocados num hospital particular, o que deixou o momento de despedida e sepultamento ainda mais difícil para as famílias. Levou 3 dias para que os familiares de Ulisses Gonçalves, de 68 anos, pudessem enterrar o corpo do comerciante. Ele morreu no último dia 26, após ficar quase um mês internado neste hospital particular em Niterói, na região metropolitana do Rio. No dia seguinte, a família fez um enterro. Por se tratar de uma vítima de Covid-19, o caixão foi fechado. Mas assim que voltaram do cemitério, eles receberam uma ligação de que tinha ocorrido um erro e o corpo enterrado não era de Ulisses. Meu esposo entrou, reconheceu o corpo, tinham 3 corpos lá na sala, o do meu pai era do meio, abriram, ele reconheceu. Quando foi à noite, o hospital começou a ligar pra gente, falando que o corpo do meu pai estava lá. O corpo que tinha sido enterrado era de Maria Neuza Correia, de 87 anos, outra vítima do novo coronavírus. No dia 25, ela foi internada no mesmo hospital. Ao chegar na unidade para fazer o reconhecimento, um dos filhos viu que o corpo era de um homem. Foi preciso uma autorização da Justiça para que o corpo de Maria Neuza fosse exumado. A família optou pela cremação, que era um desejo da idosa. Em nota, o Hospital Icaraí informou que, mesmo com a identificação do corpo de Maria Neuza, ele foi retirado pela funerária contratada para a remoção do corpo de Ulisses. A unidade lamentou e disse que está prestando apoio às famílias. Em nota, a funerária assistencial Plan disse que o procedimento para a liberação do corpo de Ulisses Gonçalves Ribeiro foi supervisionado por um funcionário do Hospital de Icaraí e informou que, conforme os protocolos recomendados pelo Ministério da Saúde para a prevenção da Covid-19, o corpo estava lacrado e com um lençol por cima. No Paraná, a queda de um avião de pequeno porte causou a morte de 4 pessoas da mesma família. O acidente aconteceu numa área rural, entre as cidades de Roncador e Mato Rico. O avião modelo 177B e prefixo PTK-CK decolou do aeroporto de Goiôerê com destino a Guaratuba, no litoral do estado. Um casal e as 2 filhas morreram no local.
As vítimas são Valdeci Cruzeiro, de 56 anos, dono da aeronave, a esposa Luciana Brito, de 44, e as irmãs Beatriz, de 24, e Júlia, de 18. Quem pilotava era Valdeci, que tinha registro profissional. Os destroços da aeronave foram encontrados por moradores de uma fazenda nas proximidades do Rio do Macaco, local de difícil acesso. Segundo a Defesa Civil, não há informações oficiais sobre o motivo do acidente, mas a queda ocorreu depois de um temporal. Os corpos da família foram levados ao IML de Guarapuava. Morreu nesta terça-feira em São Paulo João Alberto Morad, pai da apresentadora Luciana Gimenez, aqui da Rede TV. Morad, de 85 anos, estava dormindo e a causa da morte foi natural, segundo a assessoria de imprensa de Luciana Gimenez. A apresentadora, que estava em viagem à Bahia, volta a São Paulo para a despedida do pai. Pelas redes sociais, prestou uma homenagem, publicou uma carta escrita por Morad a ela 12 anos atrás. O texto fala sobre aprender com os erros da vida e encerra com uma mensagem: finalmente aprendi que não se pode morrer para se aprender a viver. O lendário estilista Pierre Cardin morreu aos 98 anos. Ele estava num hospital de Paris. O costureiro nasceu na Itália em 1922, mas a família se mudou para a França quando ele tinha só 2 anos de idade. Depois da Segunda Guerra Mundial, Pierre Cardin se tornou aprendiz de Christian Dior. Em 1950, fundou a própria grife. Ele foi pioneiro ao desenhar uma coleção prêt-à-porter, que é uma linha de roupas prontas para vestir para um público mais popular. Nas décadas seguintes, o estilista diversificou os negócios, desenhando interiores de carros, além de abrir lojas de móveis e decoração. A causa da morte não foi divulgada. A Bolívia criou um imposto que vai atingir os 152 mais ricos do país. O presidente recém-eleito, Luiz Arce, promulgou a lei que vai taxar fortunas equivalentes a 20 milhões de reais. Estrangeiros que moram em território boliviano também serão afetados. A tributação será anual, permanente e gradual, de acordo com a riqueza de cada um. Segundo Arce, o novo imposto pretende redistribuir a renda no país. Em Columbus, nos Estados Unidos, um policial foi demitido depois que imagens flagraram um agente atirando em André Hill. O homem, de 47 anos, segurava um telefone celular. Ele estava na garagem de uma casa quando foi baleado várias vezes por Adam Coy. O policial foi chamado ao local devido a um pequeno incidente. Um terremoto de magnitude 6,4 na escala Richter deixou 7 mortos e mais de 20 feridos na Croácia. O tremor atingiu o centro do país. Na cidade de Petrinja, prédios desabaram e construções ficaram em ruínas. Com 10 quilômetros de profundidade, o fenômeno também assustou moradores da capital Zagreb. O exército está ajudando nas buscas por vítimas entre os escombros. Há apenas 2 dias, outro terremoto de magnitude 5,2 já havia atingido o território croata, mas sem vítimas. Being a spy is tough. I always said one of these days I was going to get out. As gravações de Missão Impossível 7 foram retomadas depois de uma pausa de 10 dias durante o Natal. Só que as filmagens agora vão acontecer em outro estúdio por causa do avanço do contágio da Covid-19 no Reino Unido. Toda a produção foi transferida a Surrey, uma das regiões mais protegidas contra a pandemia. A nova locação, inclusive, já foi usada como abrigo do Ministério da Defesa britânico. Previsto para ser finalizado em maio, o longa deve chegar em novembro do ano que vem. Impossible. Ethan, you gotta get him. Get that son of a bitch. Out of my way. In days of yore. O Poderoso Chefinho 2, Negócios da Família, teve o lançamento nas telonas adiado. A animação, que chegaria em 26 de março, só vai ser liberada em 17 de setembro. O motivo, de acordo com a distribuidora, é a lenta retomada dos cinemas depois do fim da quarentena.
Sequência do filme de 2017, a produção traz os personagens principais como adultos, só que não por muito tempo. Os dois voltam a ser bebês numa nova missão para Baby Core. I'm in the family business, and now you work for me, boomers! E uma ação para promover o filme de ficção científica O Céu da Meia-Noite, que acaba de estrear no Brasil, traz George Clooney lendo tweets que fãs brasileiros escreveram. O ator até arrisca falar em português e traduzir as mensagens. Dá só uma olhada no que deu aí. Hi, Brazil. It's me, Brad Pitt. Oh, I know I don't look as good as you thought, but hey, I'm aging. George Clooney é puta ator fodaone. Now, what you're saying here is George Clooney is a fantastic actor. Or George Clooney is a fucking badass actor, right? I like this. These are good. These are not the tweets I'm used to. Eu amo o George Clooney sempre amarei isto. George Clooney has lots of hair on his body. The answer is, I love George Clooney and always will. That's it. Well, I love you too. But I do have a lot of hair on my body. Like a gorilla. Thank you, guys. Divertido. Olha, saiu o primeiro teaser da série Superman e Lois. A produção vai focar na história do super-herói com a jornalista Lois Lane e trazer versões dos personagens que foram apresentados em Supergirl. Nas imagens é possível ver inclusive os filhos do casal, os gêmeos Jonathan e Jordan, mas ainda não tem data de estreia aqui no Brasil. But that's not true, because under the torn fibers is a stronger person. Forged like steel, with the courage to fight for those we love. And what we thought was lost can be found in family. Hoje é um dia especial, te dou um presente, você não viu nada igual. O álbum 111 da cantora Pablo Vittar foi escolhido como um dos 20 melhores de 2020 pela revista inglesa Gay Times. O disco ficou na 8ª posição, à frente de artistas renomados como Sam Smith. O trabalho, lançado em março, traz faixas que viraram hits, como essa aqui, chamada Parabéns. Clipe novo do rapper norte-americano Diddy G. O artista liberou o projeto visual de Let You In. As gravações foram feitas nos arredores da praia de Malibu, na Califórnia. O som faz parte do álbum Valedictorian, lançado no ano passado. Kevin Bacon divulgou um cover de Creep, canção do Radiohead. O inusitado é que a performance foi dedicada às cabras de estimação dele. Tem 2 aí no vídeo. Uma delas até sobe no baú e fica do ladinho dele só curtindo a apresentação. Pelo jeito, essa aí é a fã número 1 de Kevin, né? Beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? E ela gostou, hein? Olha só, que tal começar 2021 com o pé direito? Então vai uma dica para você. Assine o Rede TV Plus e participe dos sorteios do Festival de Prêmios Realizando Sonhos.
Imagina começar 2021 com um carrão novo na garagem e investindo menos de 75 centavos por dia. Todas as segundas sai um notebook no A Tarde é Sua e de terça a sexta no Alerta Nacional. Aos sábados, no Mega Senha, você pode ganhar uma viagem no valor de R$8.000. E todo domingo no Encrenca sai um HB20 zerinho. E tá achando que acabou? Na véspera de Ano Novo, dia 31, sai uma viagem no valor de R$15.000. E no final da promoção, você pode ser o grande vencedor de uma Mercedes C180. Se já é assinante, continue investindo. E caso ainda não seja, acesse agora redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Você pode usar qualquer cartão de crédito e, se for cliente da Caixa, ainda pode usar seu cartão virtual e pagar no débito. Fim de ano especial de verdade é no Festival de Prêmios Realizando Sonhos. O jornal Folha de São Paulo vai ter que indenizar o empresário Luciano Hang, dono da Havan, pela divulgação de uma reportagem que relaciona o empresário com disparos de mensagens em massa nas eleições de 2018. O repórter Murilo Rincon tem mais informações. A sentença foi dada pelo juiz Gilberto Gomes de Oliveira, da Vara Civil da Comarca de Brusque, em Santa Catarina. A decisão em primeira instância condenou o jornal Folha de São Paulo a pagar uma indenização no valor de R$100.000, mais todas as despesas que o empresário e dono da Havan teve com o processo. Na decisão, o juiz Gilberto Gomes de Oliveira Júnior disse existir nos autos do processo prova da repercussão negativa da notícia contra Hang. Na ação, a defesa do empresário pediu uma reparação por danos morais no valor de R$2 milhões. Porém, a Justiça de Santa Catarina definiu um valor menor, R$100.000. Nós procuramos os advogados do jornal Folha de São Paulo, mas não tivemos retorno. A banda de indie pop norte-americana AJR se inspirou no imaginário infantil para criar o clipe de My Play. A animação traz uma jornada de muita aventura que passa por viagens pelo espaço, mar e até um passeio com um dinossauro. E é com essa canção aqui que eu me despeço hoje. Uma ótima noite para você. Tchau, tchau. Wonder if they found my spaceship. I don't want my own love wasted. Tell me this is what you're saying. If you both outgrew one another, I could start now looking for a lover. But if love dies, do I fucking bother? I just really, 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 really wanna show you my place. And I don't wanna do it for die. I got to place. I worked really, 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 really hard. Let me show you my place. And I don't wanna do it twice, 'cause it's not the same. I've been on dates bringing flowers, trying to be great for an hour. You and me might go sour, but if we don't hold out, then we're cowards. I put on a play in my basement. Mom and dad smiling faces, but now I don't